Fala galera, estamos aqui, eu e o Mantovani, grande jogador de pôquer, fera, já ganhou muitos prêmios do pôquer, é um cara incrível, tem muito conhecimento para passar, muitas informações importantes aí para passar. E a gente vai fazer um bate-bola aqui, Mantovani, para falar sobre tua carreira, tua vida, como você começou a jogar pôquer, né? E também a gente vai procurar responder algumas perguntas de uma galera que mandou aqui pelo Instagram algumas perguntas. Beleza. Mantovani, fala um pouquinho então, para quem não te conhece, qual que é a tua história, né? Fala um pouquinho aí da tua vida. Tá. Vou tentar ser objetivo, que é um dos meus pontos fracos, mas vamos lá. Eu era estudante de administração, né, na Universidade Federal do Paraná. Administração internacional, mas o curso não existe mais. E rolava um jogo de pôquer com uma certa frequência. E eu ia super bem, mas era um hobby, assim. Tipo, nos intervalos, aquela coisa assim? Ou à noite? Tipo, eu ia na casa de alguém, jogava, tá. Assim, não... Tinha uma periodicidade, sei lá, mensal. Uma vez por mês a gente ia na casa de alguém jogar pôquer. E... aí, beleza, eu ia super bem. E um dia foi um amigo meu, que já jogava pôquer mais sério, assim, e tal. Ele acabou com todo mundo, assim, tipo, o jogo tava muito fácil. Rapou a mesa? Sim, acabou com o jogo. E aí, ele falou, cara, você devia jogar comigo, toda quinta eu jogo numa associação lá e tal, você devia jogar comigo. Aí eu fui lá e fui destruído, né? Eu falei, pô, não gostei desse jogo, né? O jogo dos meus amigos eu ganho e que eu perco. Aí ele falou, não, cara, lê esse livro, lê aquele livro e tal, que eu acho que você tem jeito pra coisa. E aí eu comecei a ler um desses livros, cara, eu gostei tanto do negócio, que antes do jogo, esse jogo nessa associação era toda semana, toda quinta-feira. Uhum. Antes do jogo da próxima semana eu já tinha lido 3 livros de pôquer. Caraca, que livro foi esse? Você lembra? Cara, um livro que é muito antigo, assim, uhum. Que é o livro verde do pôquer, né? Que é de um cara que era vencedor lá no passado, mas é um livro super desatualizado. Assim, hoje em dia quem lê esse livro entende o básico do jogo, mas não vai ser um jogador vencedor. Não vai adiantar para quem quer começar agora, não vai adiantar nada. Não. Tá. Mas aí, beleza. E aí na outra semana eu fui e ganhei. Uhum. Caraca. Aí eu falei, cara, gostei muito desse negócio. Daí eu comecei a ver tudo que era material de pôquer que tinha na internet e tudo mais. Cheguei a me formar em administração, eu trabalhava com consultoria, SAP. Mas o pôquer era um hobby cada vez mais forte, assim. E como é que era assim, esse hobby? Quanto tempo que ocupava o teu dia? Como é que era a dinâmica? Bom, basicamente todo dia eu via alguma coisa relacionada a pôquer, assim, via vídeos, via os torneios, o Mundial, que tinha várias gravações de ESPN, via isso como lazer / material de estudo. Uhum. E Curitiba é uma cidade muito grande do pôquer, é um dos principais polos hoje em dia e tem um clube, um dos mais antigos do Brasil, que faz torneios há muito tempo. Então eu participava muito dos torneios desse clube e também tinha um desempenho legal. Uhum. Mas aí, o que acontecia, né? Eu tinha um trabalho digno, que pagava bem e tudo mais. E... um trabalho normal. Isso. E aí tinha o pôquer do lado, né? E eu não gostava muito do que eu fazia no meu trabalho. Eu tinha até um desempenho legal, mas eu não era muito fã. E aí um belo domingo eu joguei um torneio de $16 online, que deu mais de 10 mil jogadores, e aí fiquei em terceiro. Uhum. Aí foi um prêmio bom, assim, foi um prêmio... Quanto que foi isso? Foi $10 mil. E esse foi o primeiro prêmio... Foi meu primeiro big hit, que a gente chama. Big hit, um prêmiozão... Isso. Tá, legal. Aí eu falei, cara, com esse dinheiro eu consigo tentar viver de pôquer, eu uso esse dinheiro como minha banca e vou jogando torneios online todos os dias e vejo o que acontece. Uhum. Aí larguei o emprego e comecei a jogar. E falhei miseravelmente. Assim, em 3 meses eu tava quebrado, assim, não soube escolher muito bem os jogos que eu tava jogando, então eu não tava jogando jogos que eu era vencedor na época. Uhum. E aí o que foi? Você se empolgou na época? O que você Cara, acha que rolou? É porque assim, né? Imagina você falar para uma família que tem muitos funcionários públicos, etc. Ó, tô largando meu emprego, que tem um salário fixo todo mês e vou jogar pôquer, que na época até achavam que era ilegal. Uhum. E aí, o que aconteceu? Eu queria mostrar um resultado rápido. Entendi. Uhum. E aí, para isso, em vez de eu
jogar direitinho, ir evoluindo e subindo aos poucos. Não, eu já joguei jogos mais caros, consequentemente mais difíceis. Tinha mais risco. Isso, e na época eu provavelmente não era vencedor nos jogos que eu estava jogando. E aí, rapidamente, deu ruim. Tipo, essa necessidade de atender uma expectativa, você acha que atrapalhou? Nossa, com certeza, com certeza. Atrapalha, né? Na verdade, quando a gente quer atender os outros, a gente acaba se prejudicando de alguma forma. Como é que você lida com isso hoje, né? Hoje em dia é mais fácil, assim, porque hoje em dia eu tive, em algum momento, assim, ao longo dessa minha caminhada, dessa trajetória, eu desapeguei dessa questão das expectativas alheias, sabe? Porque no final quem vive a nossa vida somos nós, né? E aí a gente tem muito essa coisa de querer agradar os outros para ser mais aceito e tudo mais, mas cara, no fundo tem que fazer o que você quer, né? Tem que fazer o que você gosta e tal. Em algum momento eu desapeguei, mas demorou um pouco. Você já ouviu falar da regra 18, 40, 60 do David Emer? Não. Cara, essa regra eu vi faz pouco tempo, assim, mas faz todo sentido. Ele fala o seguinte: aos 18 anos você está super se importando com a opinião dos outros. Aos 40 você já liga o foda-se, você já não está mais se importando. Eu estou com 48, então eu estou nessa época que, cara, não me importa o que os outros pensam. E aí ele fala que aos 60 você descobre que ninguém estava se importando com você. E por que isso? Não é porque as pessoas não gostam de você ou não te amam, mas é porque, cara, cada um está lidando com as suas batalhas, né, com as suas coisas. É claro que a gente tem a expectativa da família, dos amigos, das pessoas à volta, mas no fundo está todo mundo lidando a sua batalha, né? Sim. Você vê por esse lado também? Não é por mal, né? Porque cada um enxerga o mundo com as suas lentes, né, cara? Então, por exemplo, a minha mãe é a minha fã número 1, que é o melhor pra mim, só que ela conseguiu, através do funcionalismo público, ela tem um histórico de origens bem humildes, assim, sabe? E ela conseguiu ter patrimônio, conseguiu ter uma família e etc. Então, assim, quando ela não quer que eu me arrisque, ela não quer isso porque ela quer que eu faça a mesma coisa que ela, mas ela quer o meu bem. Ela quer ter o bem. Tanto que quando eu tive meu maior resultado no poker, o cara falou: você quer agradecer alguém? Eu falei: quero agradecer ao time de poker, aos meus investidores, etc. Eu quero agradecer a minha mãe. E ela viu a reportagem e ela veio falar: filho, por que você está me agradecendo? Você foi contra. Você não deveria estar me agradecendo. Eu falei: mãe, mas eu sempre soube que você queria o meu bem, só que a maneira que você enxergava o que era o certo, ou o que poderia ser melhor pra mim, não era a minha realidade, sabe? Mas tá tudo bem, né? E tipo, rolou um preconceito, assim, não sei se o preconceito é uma palavra muito forte, mas, cara, você tinha essa resistência da família, normal, né, pelo contexto, né, da história da família, mas, sei lá, dos amigos, das outras pessoas que você encontrava, ou quando você encontrava com alguém que não te conhecia: o que você faz? Eu sou jogador de pôquer. Tá, porra, isso é uma coisa que é muito louca, porque existia sim esse preconceito, só que eu percebia que ele nascia da maneira que eu me posicionava. Porque como eu sofria esse preconceito e essa pressão, etc., quando alguém perguntava: o que você faz? Eu sou jogador de poker, sabe? Eu me encolhia. E eu já conotava que era uma coisa negativa, entendeu? Porque era a maneira que isso chegava em mim. E esse preconceito parou de acontecer a partir do momento que: o que você faz? Eu sou jogador profissional de poker, sabe? Falo com orgulho do que eu faço, falo sem me diminuir, etc. O mestre De Rose fala muito sobre isso, né? Ele fala que temos uma tendência a se diminuir perante a outra pessoa. Então, quando a gente pede desculpa ou quando a gente fala algumas coisas, a gente fala com uma posição inferior à pessoa. E isso vai fazer com que a pessoa realmente não te valorize, né? Te trate no nível que você mesmo se colocou, né? Né? Legal. E é muito louco, assim, porque
você nunca vai ver uma pessoa falando, eu tenho o prêmio Nobel de literatura, sabe? É verdade. A pessoa ela tem orgulho disso. E a partir do momento que você não tem orgulho do que você faz, ou você não se posiciona com confiança, realmente você vai levantar dúvidas, né? Legal. Principalmente porque no Brasil existe um histórico muito forte do jogo ser uma coisa negativa. E as pessoas, elas, quando você fala poker, as pessoas não pensam esporte da mente, as pessoas pensam jogo. Jogo de azar. Isso, jogo de azar. E conhece um primo ou um tio que perdeu muito dinheiro com o jogo, perdeu propriedade, etc, sabe? Então, é engraçado que quando você se posiciona de uma forma positiva, você até desperta uma curiosidade. O que você faz? Eu sou jogador profissional de pôquer. Mas peraí, como que pôquer é uma profissão? Aí você explica, entendeu? Não, pôquer é uma profissão, é regulamentado. Quando você joga os torneios pelo Brasil, ele já recolhe imposto, tá tudo bem, sabe? E aí muda muito, assim, sabe? Boa. E o teu codinome é Cavalito, né? Teu nick é Cavalito. De onde que veio esse nick? Quando eu era adolescente, né? Lá na escola, a gente jogava muitos jogos online, etc. E aí, basicamente, assim, vem dessa época de jogos online, que a gente jogava jogo de RPG e tal, né? E aí, quando eu criei minha conta no PokerStars, eu tava ainda nessa época de jogo online, etc. Eu falei, vou colocar o nick que eu uso ali no jogo online, sabe? Só que aí você nunca mais pode mudar esse nick, né, cara? Fica pro resto da vida. Pro resto da vida eu sou um cavalinho lá, que... Enfim, faz parte. E todo mundo tem um nick no mundo do poker ou as pessoas usam o nome também? Como é que é? Então, depende. Porque existe o poker ao vivo, que a gente chama de live, e existe o poker online. E aí, para você ter online a sua conta, você tem que dar um nome para sua conta, né? E aí as pessoas dão diferentes nomes, etc. Pouquíssima gente no online usa o seu próprio nome. Não é nem aconselhável, na verdade, e os sites de poker permitem você... Segurança até? Sim. Os sites de poker permitem você mudar o seu nick se ele lembra muito o seu nome, ou se ele é o seu nome. Os sites de poker te dão essa opção. Mas pro Cavalito eles não dão opção. Já entrou como Cavalito, exatamente. Mas eu tenho até a história de um amigo meu que ficou em segundo no Mundial Online esse ano e ganhou muito dinheiro, né? Ganhou $1.200.000. E aí todo mundo sabe quem ele é. E o nick dele lembra o nome dele. Entendeu? E aí, cara... Querendo ou não, né, existe gente mal intencionada no mundo, então o cara tem esposa, tem filho, ele falou, cara, apesar de não ter nenhuma ameaça direta, eu não me senti seguro em todo mundo saber que eu ganhei uma quantidade X de dinheiro. Entendi, até por questão de segurança mesmo. Sim. Ale, vamos responder algumas perguntas da galera aqui que mandou pelo Instagram. Olha, então mandou aqui o Gustavo, desculpa, não sei se eu vou responder, falar do seu nome correto aqui, é Gustavo Alves KT. Bom, deve ser um nick também. Ele fala assim, ele faz uma pergunta, qual a sua definição de meditação e como a meditação ajuda um jogador de pôquer? Né? Você faz meditação, você faz The Rose Method. Então, por exemplo, ele cita aqui do Patrick Antonius, conhece? Conheço, cara. Ele divulgou no Insta que gosta de correr nas montanhas e que isso é um ótimo exercício de meditação, pois você fica sozinho com seus pensamentos enquanto seu corpo está passando por um estresse. Acredito que isso seria melhor ficar sentado? Bom, vou responder um pouquinho da questão da meditação. Meditação é quando a mente para de pensar, quando a gente ali aquieta o nosso raciocínio, o nosso pensamento lógico e entra num estado de intuição linear. Isso é com técnica, com treinamento, né, que o Ale pratica. Eu já ensino há 24 anos, pratico 24 anos e ensino há quase 20 anos. Então, o que o Patrick Antonius aqui fala, e acaba que muitas pessoas falam que meditação eu estou meditando quando estou fazendo tal coisa. Cara, o ideal é que você faça um treinamento que tenha uma estrutura técnica, né, para gerar a meditação. A meditação pode ser alcançada com esporte, com outro tipo de treinamento, isso pode acontecer.
Mas em termos de metodologia, né, a gente tem uma metodologia que segue para alcançar a meditação. Você acha que te ajuda a meditação? E como que ajuda? E como que você treina? Tá, legal. Eu vou responder a pergunta primeiro e depois falar brevemente sobre o Patrick Antonius especificamente. Beleza. Tá? Patrick Antonius, fique ligado aí. Cara, na verdade, assim, o poker... Os grandes diferenciais dos jogadores de sucesso são a capacidade de se concentrar, né? Paciência e oportunidade, né? E a meditação, ela ajuda com todos esses aspectos, né? E a nossa mente, ela é muito dispersa naturalmente, tem vários fatores que dispersam a gente o tempo inteiro. Se você tem notificação no celular, você não tem uma vida feliz, porque sim. Você tá, o tempo inteiro você está sendo demandado. Estimulado, né? E então, assim, quando você começa a treinar para meditação, você começa a treinar a você direcionar a sua concentração para algum lugar. Então, tipo, você fala, beleza, eu quero ficar pensando só na minha respiração, eu quero ficar pensando só nessa cadeira, até realmente eu conseguir cessar esse fluxo de pensamentos e dispersões e etc. E o exercício de meditação, o que acontece? Você senta, quero pensar nessa cadeira. Aí você está pensando nessa cadeira, daí você fala, pô, acho que a cadeira lá de casa é mais confortável, né? Essa cadeira não tem rodinha, minha cadeira tem... E a tua mente tá indo lá dispersando. Devagando, né? Aí você fala, não, peraí, deixa eu voltar aqui para essa cadeira, que é o meu exercício de concentração. Beleza. Tô pensando nessa cadeira, tô pensando nessa cadeira, tô pensando nessa cadeira. Ah, mas eu nem uso cadeira, eu jogo em pé e tal. Daí você começa a devagar em outra coisa. Aí você volta e pensa na tua cadeira de volta. E assim, sessões de poker são muito longas. Independente de você jogar online ou ao vivo... Já tá falando de quantas horas, assim? Num domingo, que é o principal dia de jogar online, é muito difícil você jogar menos que 12 horas. Caramba. É bastante tempo. Tipo, domingo o dia principal, né? Eu já ouvi falar isso. É o principal dia. Então, o que acontece? Quando você está treinando a sua mente para voltar a sua concentração para alguma coisa, isso vai ajudar no jogo, porque você está jogando há N horas, com muitas coisas, você vai começando a ficar cansado, sua mente vai ficando cada vez mais dispersa. Então, se você coloca algum exercício na sua rotina que volta a sua concentração para algum lugar, isso ajuda. No poker ao vivo, por exemplo, que você joga muito menos mãos porque você está jogando numa mesa só, e tem o tempo de contar ficha, tem o tempo de embaralhar, tem o tempo de dar as cartas, é muito mais lento que no online. É menos cansativo? O que você acha? É diferente, assim, porque a carga emocional é muito maior de você estar olhando na cara da outra pessoa e tentando se concentrar nas suas jogadas. Então é um cansaço diferente. Apesar de ser uma quantidade inferior de mãos, então que não exige tanto mental, exige muito do emocional. E aí, cara, é muito fácil você ficar entediado na mesa e daí assim, não vou jogar essa mão, celular. Não vou jogar essa mão, pô, será que tem uma comida passando? E quando você... Perde o foco. Exato. E aí quando você exercita, você começa a se policiar. E você vê que quando você não está colocando atenção naquilo que você quer, você fala, não, peraí, a minha atenção é isso. E eu volto a minha atenção para isso, sabe? Então, eu acho que a meditação ajuda muito, né? Tem todos os benefícios da meditação, que você tem muito mais propriedade que eu para falar. Mas eu acho que essa questão de voltar o foco no que eu quero é o que faz a diferença, sabe? E o pessoal do poker tá se interessando mais? Como é que tá? Tem um movimento aí, a galera se preocupando mais com meditação e ir atrás dessas coisas? Sim, eu acho que no mundo inteiro, independente da sua área, tem um movimento muito grande em direção à meditação, né? Tanto que eu comecei a procurar meditação mesmo antes de ser jogador de poker, né? E eu vejo isso como uma tendência. Mas existem vários fatores, né, que ajudam muito o jogador de poker, e são os principais fatores que eles buscam a meditação.
eles buscam a meditação para controle emocional, eles buscam a meditação para controle de ansiedade, eles buscam a meditação para concentração. Você sente ansiedade, assim? Como é que é? Cara, hoje em dia, pouca ansiedade, né? Eu agora viajei para um torneio nas Bahamas e eu ganhei vaga para um torneio que no meu planejamento financeiro era um torneio que eu só ia jogar daqui a 2 anos. Só que aí, como eu ganhei a vaga, eu joguei esse torneio. Ganhar a vaga porque você teve um resultado. Existem tipos de torneios que o resultado é só financeiro, existem tipos de torneio que a gente chama de satélites. Que é um torneio menor que dá vaga para um torneio maior. Entendi. E aí eu joguei um desses satélites e ganhei a vaga para um torneio cuja inscrição é $25 mil. Então, é um torneio pesado, só jogam os monstros do jogo e tal. Então, quando eu tava com aquele bilhete na mão, bateu uma ansiedade. Assim, eu falei, cara, que loucura. Tipo, agora é o próximo nível. Subi mais um degrau na escada e na minha mesa estava o Patrick Antonius. Que é o que o Gustavo perguntou. Desse torneio. E aí, como é que foi? E assim... Eu acho que eu vi um do teu Instagram. Eu acho que eu vi, agora conectei. Então, e aí o que acontece? O Patrick Antonius, ele é uma lenda do poker. Ele joga poker há, sei lá, 15 anos, assim. E jogou os stakes mais altos do mundo. Ele já jogou mãos que a mão tinha valor de $800 mil. Nossa. Em uma jogada, sabe? Que ele é mais de cash games e tal. E hoje em dia, então na minha mesa tinha o Patrick Antonius e tinham jogadores do online, jogadores mais técnicos, que hoje em dia tem muito software de estudo, análise, etc. Então um jogador que começa a jogar hoje, ele se desenvolve muito mais rápido que esses do passado. Mas eu tava na mesa com esses caras super técnicos do online, que provavelmente tecnicamente são melhores que o Patrick Antonius, só que a postura dele na mesa é uma coisa incrível, assim. E dá pra ver que ele consegue compensar, e não que ele não seja bom tecnicamente, é que os outros caras são muito bons tecnicamente, são quase beiram a perfeição, assim, sabe? E ele compensava essa deficiência naquele ambiente, ele tinha uma deficiência técnica com a presença dele na mesa. E intimidava a galera? Não, ele foi o jogador mais assustador que eu joguei contra, assim. Caraca. Porque assim... Pelo posicionamento do corpo dele. Isso, tudo. Ele era o dono da mesa. E, cara, teve a primeira jogada que eu joguei na mesa, eu tinha sentado na mesa, não tinha jogado nenhuma mão. E aí eu fiz uma jogada agressiva numa situação onde eu provavelmente só faria uma jogada agressiva com uma mão muito forte. Aí o outro jogador que estava na mão desistiu, o Patrick Antonius parou e ficou olhando pra mim. Ficou olhando. E eu, na minha cabeça, eu falei, cara, esse cara sabe o que eu tô fazendo. Ele tá lendo meu pensamento. Aí deu mais uns 10 segundos do meu sofrimento interior, ele... all in. Aí ele apostou tudo, aí eu tive que desistir. Que louco, né, cara? Mas acredito que você cresceu numa situação dessas, né? Sim. Exato. Só de ver o cara agir, né? Isso me trouxe um aprendizado que, assim... apesar do meu planejamento de estar nesses torneios era pro futuro, eu ter vivenciado um torneio desse agora foi muito importante, porque eu sei que existem coisas que eu só estou trabalhando o lado técnico do jogo, sabe? E provavelmente eu preciso trabalhar um pouco mais essa questão de vivenciar, de jogar com jogadores mais experientes, olhar no olho mesmo, sabe? E foi muito legal. Você poderia definir como autoconfiança que você sentiu nele? Eu acho que é um pouco além da autoconfiança, assim, sabe? Eu acho que é uma experiência tão grande que acaba se resumindo à autoconfiança, porque provavelmente quando ele olhou pra mim, ele sabia que a jogada dele sempre ia funcionar. Saquei. Entendeu? E isso acontece muito na parte técnica, quando você estuda o jogo e tal, você fala, beleza, então
Nessa situação, se eu fizer essa jogada sempre vai ser vencedora, sempre vai ser lucrativa. Mas é um jogo de pessoas, né? Sim. E de emoções. E os principais torneios são ao vivo, são na mesa, com um olhando na cara do outro. Então, provavelmente eu tenho que desenvolver esse lado de sentar na mesa, olhar na cara dos outros e fazer cara de mal, sabe? Boa. Outra pergunta aqui vai ser pergunta do Thiago Camilo. O Thiago Camilo, ele é piloto da Stock Car. Conhece? É brother. Brother. Cara, inclusive, olha, ele é muito bom jogador. E aí, então, olha o que ele te pergunta. Deve ser fácil identificar um jogador recreativo e um jogador profissional na mesa. Até porque a maioria dos profissionais se conhece. Então você conhece o Thiago também, né? Como você faz para adaptar suas jogadas quando encontra esse mix de jogadores em torneios de field, que é ao vivo, é isso? Field é a quantidade de jogadores do torneio. Entendi, tem uma galerona e tem profissionais e tem recreativos, né? É isso? Então, quando você encontra em torneios de field maiores, como o BLCP, por exemplo, que é um torneio grande, né? Semana que vem começa. São quantas pessoas? O evento principal do BSOP, desse BSOP, que é o BSOP Millions, dá 2.000 jogadores. 2.000 jogadores. Então ele pergunta, na sua opinião, quais os melhores jogadores recreativos que já enfrentou ou teve dificuldade de enfrentar e por quê? Tá. Essa é uma boa pergunta. Eu não sei se o próprio Thiago Camilo se considera um jogador recreativo, porque ele é piloto de Stock Car e ele não... Assim, o jogador recreativo é o cara que o poker não é a principal fonte de receita, né? E pode ser o cara que está jogando o primeiro torneio dele, ou pode ser o empresário que sempre que tem um torneio ele vai lá e joga, né? Então, assim... O próprio Thiago Camilo é um jogador que, se ele se considerar recreativo, ele é um jogador muito difícil de jogar contra. Né? Ele é um jogador balanceado e provavelmente por causa da Stock Car ele tem um controle emocional muito bom. Né? Então ele seria um bom exemplo. Tem um cara que ele sabe quem que é também, que é o Vascão, que é um jogador recreativo, mas que vai super bem no circuito do BSOP e etc. Mas assim, o que eu vejo é que o jogador recreativo que é difícil de jogar contra é o jogador que tem um bom controle emocional, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é o jogador que ele tem empatia, né? Porque quando você pega um mix de jogadores recreativos, você vai ter o jogador que é mais conservador, vai ter o jogador que é mais agressivo, etc. E não existe uma receita para você jogar contra um jogador recreativo. Contra os profissionais até existem algumas formas que, assim, muito dificilmente você vai perder se você jogar de determinadas maneiras. Mas... Eu tenho dificuldade de pensar em uma pessoa específica, assim, cara, esse é o jogador recreativo que atrapalha todo mundo. Que atrapalha todo mundo, assim. Mas ele é um bom exemplo, o Vascão é um bom exemplo, e eu acho que é isso, cara. O cara que tem bom controle emocional e que ele tem empatia de entender quais que são as motivações dos seus adversários, esse cara vai ser difícil de jogar contra. Né? Porque, por exemplo, quando eu jogo contra um jogador recreativo, o que eu penso? Qual é a motivação dele? Tem jogador recreativo cuja motivação é ganhar o torneio mesmo. Tipo, ele tá ali, ele é um empresário, é um atleta de outro ramo, mas ele tá ali jogando para ganhar o torneio. Tá competindo de verdade, né? Isso. Só que assim, eu sei que existem outros jogadores recreativos que, se ele blefar um profissional, ele pode ser eliminado do torneio. Blefou o profissional, deu um blefaço no profissional, mostrou o blefe, para ele isso aí ele já está feliz com isso. Claro que ele ficaria muito feliz se tivesse um bom resultado no torneio, mas a motivação dele é outra, entendeu? Sim, e de dar aquele confronto ali. Exato. Né, que gera ali aquela emoção pro cara, né? Outra pergunta é do Galid Osman, que também é piloto da Stock Car. O Galid já treina comigo há 3 anos. E ele falou que ele já teve um terceiro lugar no BSOP, que é uma boa colocação, né? Sim. 2.000 pessoas, mais ou menos, é um número grande, né? O que ele foi terceiro, acho que foi menor, mas, tipo, mesmo assim, torneio de 800 jogadores, muita gente, bastante né? gente.
Ele pergunta assim, cara, como é que é a tua respiração antes de um momento de decisão? O que você faz alguma respiração específica? Como é que você fica atento a isso? Então vou contar a dica do Pro. Eu era um jogador que era bem sucedido no online e não era bem sucedido nos torneios ao vivo até 2 anos atrás. E aí 2 anos atrás eu entrei no método 2 semanas antes do BSOP etapa Balneário Camboriú. E aí o meu instrutor, eu perguntei pra ele, eu fiz exatamente essa pergunta pro meu instrutor na época e ele falou, cara, você ainda é iniciante, mas aquela respiração quadrada, né, que você respira, retém o ar, solta o ar e retém com os pulmões vazios pela mesma quantidade de tempo, então 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, por exemplo. Ele falou, tenta fazer isso na mesa toda vez que for jogar uma mão, que vai te ajudar muito, né? E aí, eu fui para o BSOP Balneário Camboriú, um torneio que deu mais de 600 jogadores, e eu cheguei na mesa semifinal, fiquei em 15º. E eu percebi que essa questão da respiração não só me ajudou no controle emocional, mas me ajudou a estar mais presente. Então, assim, se eu estou sentado numa mesa e toda vez que eu for jogar uma mão, eu penso, beleza, olhei a mão, decidi que vou jogar. Então, eu começo o meu ciclo respiratório. Além de eu estar gerenciando as minhas emoções ao fazer isso, eu estou completamente presente. Então, esse é o respiratório que eu uso desde que eu comecei a praticar até agora, é o respiratório que eu uso nos torneios ao vivo. Quando eu decido, eu começo a fazer a respiração quadrada, inclusive o meu tempo de fazer as jogadas, ele é contado por ciclos da respiração, para eu não dar informação. Que legal. Isso é um nível de consciência de muita presença no que você está fazendo, né? Porque às vezes você pegou ali, tá na mão que você decidiu, mas cara, dispersa, começa a pensar outra coisa. Exato. Dica importante de concentração para todas as áreas, né? Para o poker e para todas as áreas da vida. Última pergunta, mais um jogador de poker que é o Rafa Navas, também meu aluno, ele joga ao vivo lá no Líbano, está morando no Líbano, né? Chama Cash Game. Cash? Não, é que o jogo ao vivo é live. Aí pode ser torneio ou pode ser cash game. E torneio e cash game, basicamente você paga uma taxa de inscrição, tá. Todo mundo recebe a mesma quantidade de fichas e aí você vai sobrevivendo ao torneio, você vai acumulando fichas e sobrevivendo. Entendi. E aí o torneio ele paga de 10 a 15% dos inscritos, então torneio com 1000 jogadores, se você sobreviveu até ter 150 jogadores, você já vai receber alguma coisa. E aí o prêmio vai subindo exponencialmente até o primeiro lugar. Ok, legal. E beleza. E aí o cash game, cada jogada tem um valor. Então, por exemplo, aposto R$50. Entendi. Beleza, pago R$50. Então se eu ganhei R$50 que o cara apostou. Saquei, beleza. Então ele pergunta assim, cara, queria saber um pouco sobre como é que é a tua rotina. Se você é um cara que mantém rotina, se você tem um tipo de rotina que você usa para se preparar no teu dia a dia, como é que você faz? Então, eu sou o chato da rotina, na verdade. Você é bem disciplinado? Sou, principalmente quando eu estou jogando online, porque aí quando eu estou jogando online eu estou no meu habitat natural, né? Estou em casa e tal, então eu acordo, aí eu tenho uma rotina matinal de quando eu estou saindo da cama mesmo, eu faço alguns alongamentos, faço algumas técnicas, aí eu vou fazer minha prática do The Rose Method. Aí beleza, então acordo, faço minha prática do The Rose Method, depois eu faço uma refeição, né? E aí, se é um dia que eu vou jogar, eu já começo a me preparar para jogar. Eu faço algum estudo rápido ali, ver um vídeo de poker, alguma coisa curta e começo a jogar, só para minha mente já começar a falar, beleza, é nisso que eu vou trabalhar agora. Se é um dia de estudo, aí eu divido as minhas responsabilidades, outras coisas que eu tenho que fazer na vida, sabe? Tipo, ir pra médico, comprar presente, essas coisas. Pagar as contas. Aí eu pagar a conta, aí por exemplo, aí eu termino a minha prática, me alimento, aí estudo um pouco, faço uma coisa aleatória. Estudo outro pouco, faço outra coisa, assim. Eu sou bem regrado com isso. Quando eu viajo para jogar torneios ao vivo, é mais difícil, porque às vezes eu estou num hotel que é longe de uma escola do The Rose Method, por exemplo,
Ou às vezes eu estou num fuso horário que a hora que eu acordei está todo mundo no Brasil dormindo. E aí eu não consigo fazer a minha prática por Skype, por exemplo, ou a alimentação é diferente. Então, no dia a dia do online eu consigo seguir uma rotina muito regrada. No ao vivo eu tenho que fazer algumas adaptações, mas eu acho que é fundamental. Assim. Ter rotina é fundamental. Assim, porque o teu cérebro ele já vai entendendo qual que é o próximo passo, o que ele precisa fazer, quanta energia você vai precisar e etc. Direcionar o cérebro para onde você está indo, né? Exatamente. A neurociência ensina pra gente que a gente cria conexões, né? Então, é aquela coisa, quando você começou a dirigir, você precisava pensar, eu preciso pisar na marcha, eu preciso trocar de marcha, eu preciso pisar no acelerador. Isso vai virando automático para economizar energia. E esse tipo de condicionamento e programação, etc., você consegue direcionar também. Então, o meu cérebro sabe que quando eu acordei, fiz minha prática, me alimentei, estudei um vídeo, eu vou começar a jogar. Então, beleza. Então, ele já entra num outro modo ali de operação, sabe? Eu acho que é bem importante. Você vai colocar na direção ali que você quer, né? Exato. Ale, pergunta do dia. Você vai fazer agora uma pergunta para a galera aí, para nossa audiência, e a galera vai responder, seja no podcast, no Instagram ou no YouTube, onde você estiver assistindo, você vai responder essa pergunta aí do Ale. Alguma coisa que você queira saber, qualquer coisa. Tá, uma coisa que eu quero saber, deixa eu pensar aqui. Tem tantas coisas que eu quero saber. Faz a pergunta, daí depois eu vou, conforme for as respostas, eu vou te passar o que a galera falou aí para você. Tá. Então, lembrando da minha situação que eu passei com o Patrick Antonius, eu quero saber, assim, do público, se eles já passaram por alguma situação que eles viram que não estavam prontos para um determinado desafio, ou que eles precisavam desenvolver alguma habilidade que eles não tinham para conquistar os seus objetivos, e como eles lidaram com isso, o que eles fizeram para, identifiquei que eu preciso trabalhar isso, como que eles fizeram para desenvolver isso. Boa. Responda e depois eu vou passar as respostas pro Ale. Ale, valeu, cara, obrigadão. Valeu, cara. Tamo junto.